avaliar o desenvolvimento infantil por meio do desenho? Vamos dialogar? O desenho, especificamente o desenho da figura humana, é uma ótima maneira de avaliar o desenvolvimento infantil. A maioria das crianças seguem o mesmo padrão de evolução. Os primeiros desenhos nada mais são do que rabiscos. Entre 18 meses e 2 anos, as crianças começam a demonstrar interesse em segurar um lápis. É a fase que saem rabiscando tudo que vê pela frente. Os desenhos nessa fase ainda não têm interesse de passar uma mensagem em si. É mais um treinamento importantíssimo de como segurar, utilizar o lápis. Os indicados são aqueles giz de cera mais grossos, que facilitam a pega e não há riscos de serem engolidos. Conforme o tempo passa, as crianças começam a aprimorar o controle motor e desenham formas. A primeira delas é o círculo. Nessa fase, a criança começa a ser capaz de apontar e informar o que está desenhando, mesmo que, na maioria das vezes, não seja identificável para o adulto. Separe bastante rascunho para elas. Por volta dos 3 anos, a criança começa a esboçar a figura humana. Inicialmente, os desenhos são bem simples. Os braços, as pernas, tudo sai da cabeça, mas é uma fase linda e emocionante. Aos poucos, a figura humana vai evoluindo e detalhes são acrescentados. Por volta de 4 e 5 anos, os membros já saem dos troncos. Há a presença de mãos, dedos, olhos, nariz, boca, orelha, cabelos nos lugares corretos. Nessa idade, ainda tem dificuldade com proporção. É comum ver as pessoas maiores que as casas, maiores que as árvores. E as cores também são escolhidas de acordo com a preferência da criança. Por volta de 5, 6 anos, os desenhos se baseiam em roteiros com começo, meio e fim. As figuras humanas aparecem vestidas e as crianças dão bastante atenção a detalhes como cores. Por volta de 7, 8 anos, surge a noção de perspectiva, ou seja, os desenhos da criança começam a apresentar uma noção de distância, profundidade. O realismo é a marca dessa fase. Extremamente exigentes, muitas crianças deixam de desenhar se acham que seus desenhos não estão bonitos. Durante a confecção de seus desenhos, a criança vai adquirindo experiências importantes para o seu desenvolvimento e, com isso, poderá se tornar dona da sua imaginação. Mas, para que isso aconteça, o desenho deverá ser espontâneo, feito pela própria criança. Não devemos entregar desenhos estereotipados, já prontos para a criança pintar, nem ensinar como a criança pinta. Devemos incentivar a criança a criar os seus próprios desenhos. Os desenhos infantis apresentam etapas, alguns teóricos chamam de etapas, outros de hipóteses, outros de fases. Os nomes dessas fases também variam de acordo com o teórico, mas as características são bem semelhantes. Esse é um exemplo de garatuja desordenada. Há riscos sem controle motor. Ao desenhar, a criança mexe o corpo todo, segura o lápis com a palma da mão ou com as 2 mãos e faz movimentos de vai e vem. Esse é um exemplo de garatuja ordenada. A criança olha o que faz, controla o tamanho, forma, localização, fecha as próprias figuras, faz círculos. Esse é um exemplo de garatuja nominada. A criança anuncia o que vai desenhar. Geralmente a relação com o que ela vê ou vive. Nesse exemplo, começa a aparecer a figura humana. Vejam que tudo sai da cabeça.
Essa é a fase pré-esquemática. A criança respeita os limites do papel e o ser humano é reconhecível. Essa fase, chamada de pré-esquemática por Piaget, é chamada por Lukács e Löwenfeld de realismo falhado, onde a criança pode omitir ou exagerar partes. Essa é a fase chamada por Piaget de realismo e por Lukács e Löwenfeld de realismo intelectual. A criança desenha o que vê, também é capaz de dar transparência e profundidade aos desenhos. Como podemos perceber, a linha de evolução é similar, mudando com maior ênfase o enfoque em alguns aspectos. O importante é respeitar o ritmo de cada criança e permitir que ela possa desenhar livremente, explorando diversos suportes, materiais, situações. Giz, pincel, tinta, canetinha, papel, parede, azulejo, areia. Um beijo e até a próxima!